Então, a Argentina sofreu do mesmo mal que o Brasil, do mesmo mal que a Venezuela. Tiveram longos períodos de governos esquerdistas. Eu não cheguei a trazer tão para trás na história aqui para não ficar tão estendido, mas no início do século XX a Argentina era a quarta maior potência mundial, economicamente falando. E ao longo dos anos teve dezenas de governos desastrosos, né? Teve o governo do. Ah, não lembro o nome do cara agora, mas é o Perón lá, que eles. Tanto é que até hoje chamam todos os caras de esquerda lá de peronistas, né? Mas esse cara aí, ele foi presidente da Argentina pelos anos 50, 60, e ele fez a escola dele de socialista, né? Tanto que muitos dos políticos que tem hoje na Argentina, eles seguem o peronismo, que é o que esse cara aí me ensinou. Mas voltando mais para a atualidade agora, então em 2003, bem parecido com a época que o Lula se elegeu, o Nestor Kirchner foi eleito presidente, que era também um peronista, né, um presidente de esquerda. Anos depois ele veio a ser sucedido pela esposa dele, que é a Cristina Kirchner, passou bons anos aí no governo e agora retornou como vice-presidente do Alberto Fernandes, né, que é o atual presidente. E aí, meio a isso, surgiu o termo do kirchnerismo, que seria bem parecido com o chavismo, com o petismo, e aí, beleza. Então, depois do governo dos anos de governo da Cristina Kirchner, veio o governo do Macri, né, em 2015, que seria a esperança liberal, né? A população argentina estava cansada de anos e anos de kirchnerismo, e aí então elegeram o Macri, que era um presidente propriamente dito liberal, pelo menos em campanha, né? E a primeira coisa que ele fez, que na real é positivo, né? Ele colocou fim ao cepo cambial, né? Que é como os argentinos falavam lá, que era o controle cambial. Então, se a gente olhar mais ou menos aqui no gráfico, mais ou menos aqui nessa subida, foi o momento em que o Macri removeu o cepo cambial e nesse mesmo momento o peso, a cotação do peso já começou a subir fora fora do que era o valor dele, né? Isso aqui mostra que como o controle cambial que a Cristina Kirchner fazia aqui não correspondia ao valor que realmente o peso estava cotado no mercado, né? Então, no momento que o Macri removeu o controle cambial, ele disparou de preço já na hora. Aí, mas esse era essa mesma ideia dele, deixa o mercado regular e não vamos parar de mentir para nós mesmos que o peso tem outro valor, né? E aí em 2016, 2015, 2016 ali ele teve essa subida, depois teve um pouco de estabilidade e nos últimos anos do governo Macri teve esse desespero aqui. Mas vamos O falar um pouco controle, mais. Trojac, o Fala. controle cambial é o bloqueio da compra de dólar? Isso, tu limita o quanto a população pode comprar. Que voltou agora, né? Sim, voltou. Depois eu vou falar disso de novo. Beleza. Tá, Mas só beleza. para esse daí é a cotação do dólar em relação ao peso argentino, isso? Isso. Tá. É do peso em relação ao dólar, na verdade, né? É, 77 pesos isso. corresponde a um Beleza. dólar. Tá. Show. Beleza. Então tá, o Macri se elegeu, ele removeu o controle cambial já nos seus primeiros dias de governo e a gente teve uma pequena explosão já nos primeiros dias. Aí beleza. Então o governo Macri, apesar de liberal, ele não conseguiu fazer as reformas necessárias, né? Ele começou com a ideia liberal, mas ele não era um cara muito de direita, assim, né? Ele, digamos que ele seria de um PSDB argentino, assim, seria um centro-direita. Então ele achou que simplesmente se elegendo com uma proposta liberal, o investimento já começaria a entrar no país, já começaria a melhorar a economia simplesmente por ter removido o kirchnerismo do poder, né? Então o que aconteceu foi justamente isso, ele não conseguiu fazer as reformas, ele não conseguiu privatizar estatais que dão prejuízo, e o que veio acontecer é que ele começou a perder popularidade muito rápido, né? Porque o que ele estava propondo em campanha, ele não tinha poder político, ele não tinha poder na Câmara, né, para conseguir fazer as reformas dele. E aí, nos seus últimos dias de governo, ele até tentou fazer umas manobras para tentar ganhar um apoio da esquerda mesmo. Ele fez um referendo lá sobre o aborto, tentou ganhar um pouco de apoio dos progressistas, mas foi um fracasso total, né? Ele
não conseguiu apoio, ele se queimou com o pessoal da direita, e aí acabou cedendo espaço para os peronistas voltarem de novo, né? Pau, cara, que medo. Tô Cara, vendo a não, e pior história se que... repetindo. Tá igualzinho, né? Tá igual. Aham. Calma, calma, podia ter sido pior, cara. Eu tava vendo até um vídeo de um cara do MBL falando que a eleição do Macri seria muito semelhante se o Aécio tivesse se elegido em 2014. Que daí ia ser um cara de mais ou menos de direita, ia estar cheio de conchavo Sim. político, ia reformar uma coisinha ali ou outra, não ia resolver nada, e o PT já provavelmente voltaria na eleição seguinte, né? Mas aí o que aconteceu foi que o PT se reelegeu de novo em 2014, e aí no Brasil a gente teve um fenômeno de grande expressão assim da volta da direita, né? Foi as manifestações de impeachment, a criação do próprio MBL, que difundiu muito a filosofia liberal, né? E aí a gente conseguiu derrubar o petismo e eleger o Bolsonaro, que era um cara mais de direita, digamos assim, né? Que agora nos últimos dias a gente vem vendo que não está sendo o que a gente espera, mas provavelmente poderia ter sido pior caso a gente tivesse elegido o Aécio Neves, né? Aí aqui eu coloquei o exemplo da Aerolíneas Argentinas, que é a estatal de aviação que tem na Argentina lá, que é famosa mundialmente pelos seus prejuízos astronômicos. Aí eu coloquei aqui só em 2016 ela deu 450 milhões de dólares de prejuízo. E era uma das promessas de privatização do Macri e ele não fez. E então, em meio a empréstimos do FMI e do Banco Mundial, a Argentina fechou o ano de 2018 com inflação de quase 50%. Eles viram o valor do peso cair pela metade já em 2018. Em agosto de 2019, o candidato de centro-esquerda, Alberto Fernandes, obteve 48% de votos na eleição primária. É que lá na Argentina a eleição deles é um pouco diferente. Eles pegam todos os candidatos e pré-candidatos, tipo, bastante gente, sim, uns 10, 15 candidatos, e somente os dois primeiros que vão para a eleição de verdade. É meio parecido com o primeiro e segundo turno aqui, mas eles chamam lá de eleição primária e depois a eleição de fato, né? E aí, com essa vitória na eleição primária, o Alberto Fernandes já veio a se tornar o candidato favorito, né, ao cargo presidencial. Dias depois disso, nosso querido Macri provavelmente sentiu o aperto ali e começou a anunciar alguns pacotes de programas sociais ali. Ele anunciou o aumento do salário mínimo, reduziu o imposto de renda e alimentação e congelou preços de combustíveis. Bem provavelmente numa tentativa desesperada de conseguir algum apoio da população, né? Mas aí eu acho que já era tarde demais. Na mesma semana que ele anunciou essas propostas nada populistas aí, o peso argentino desvalorizou mais 20% e a taxa de juros deles chegou a 80% ao ano. Já dava para ver que estava bem complicado de emprestar dinheiro, né? Uhum. Beleza. Então, no início de setembro de 2019, foi restabelecido o controle cambial, ainda no finalzinho ali do governo do Macri, limitando a aquisição de dólares e restringindo as transferências para o exterior, né? Ela é uma medida que o kirchnerismo fazia antes do Macri, né, para evitar a saída de dólares do país. E em outubro de 2019, o Alberto Fernandes venceu as eleições presidenciais. A Argentina fechou o ano de 2019 com mais 53% de inflação e com uma dívida pública na casa dos 323 bilhões, 90% do PIB. Então, a Argentina só já ia começar 2020 praticamente devendo o país inteiro em dívida, né? Isso sem pandemia, né? Isso, pré-pandemia, exatamente. Tá louco. Beleza. Para vocês terem uma ideia do buraco, né? Aí veio a pandemia, então, 2020, agravamento da crise, e dados oficiais da Argentina mostraram que o país possui apenas 36 bilhões em reservas de dólar, né? Para vocês terem, em agosto possuía 343 bilhões. Então, aqui tá ruim, mas lá tá com certeza bem pior. Aí eu copiei uma imagenzinha ali desse Poder 360, que um dos grandes problemas da Argentina lá é que eles instituíram o lockdown muito cedo, e o lockdown tá durando até hoje, extremamente severo. Falta de produtos, aumento da inflação. Para se proteger da inflação, os argentinos compram mais dólares, né, que é a fuga para uma moeda mais estável.
e o governo limitou a $200 a operação cambial por pessoa física, né, em 16 de setembro. Então, tu imagina, eles só podem comprar $200 por mês. E o resto eles ficam presos ao peso argentino. Bancos, então, passam dólares aos cidadãos e cidadãos passavam pesos aos bancos. E aí vem uma imagem aí que correu o mundo, né, nas últimas semanas, que uma casa de câmbio no Uruguai não estava mais aceitando pesos argentinos, né? Até ter essa parte que agora da cotação do peso e um pouco da Argentina eu peguei de um vídeo do Fernando Urich. Não, acho que a maioria de vocês já acompanha ele, né? Mas se não acompanha, vale muito a pena. O que veio acontecer então numa casa de câmbio lá no Uruguai é que o valor do peso argentino, o valor de compra do peso argentino era 0 pesos uruguaios, né? Eles não estavam aceitando. Eles até cambiavam de venda, mas não cambiavam na compra. Aí eu roubei aqui uma imagenzinha do vídeo do Urich, que ele até faz uma relação aqui, o BDS, que seria o percentual que a casa de câmbio cobra em cima de uma moeda, né? Isso aqui é uma temperatura do risco que tem em cima de cada moeda, né? Então a gente vê aqui que o dólar, eles cobram 5,5%, a Argentina 60%, né? Bastante a mais. E o real e o euro. Então, tu imagina que por uma casa de câmbio fica complicado, né? Tu vai comprar o peso argentino hoje, amanhã ele pode estar num valor bem abaixo, né? Então tu pode acabar perdendo dinheiro muito fácil, né? Eles precisam trabalhar com uma margem bem grande para tentar garantir que eles não vão sair no prejuízo. Isso aí é um Risco termômetro da alto, moeda. risco alto, prêmio alto, né? Exatamente. Aí aqui então o valor de câmbio oficial, né, do peso. Eu peguei essa imagem ontem. Ele estava em 77,35 pesos argentinos, corresponde a $1, né? Lembrando que esse é o limite oficial de câmbio oficial, né? Que os argentinos podem comprar até $200 por mês nessa cotação aqui, que é a cotação oficial. Mas o Troja, que esse 77 ele é no mercado primário lá, que é aquele que tá digamos que tá artificial, não é? Porque ele Isso, tá maior, né? é a cotação que o governo Uhum, diz que é, né? sim. Eu lembro que, eu não lembro em qual, eu acho que talvez até tenha sido no vídeo do Urich, que ele falava que no mercado secundário, tipo, É, tava exatamente, é o muito próximo maior. slide agora. Ah, pode crer. Dei spoiler. No mesmo vídeo do Urich, então, ele fala sobre o dólar blue, né? Que seria o mercado negro do dólar. É isso aí. Então, o valor que a gente tem ali, oficial do governo, seria 77 uns quebradinhos. No mercado negro do dólar, a gente tem aí mais que o dobro da cotação, né? O pessoal consegue comprar dólares por mais ou menos 160 pesos cada dólar. Ah, E aí fica aquele questionamento. Não existe, o mercado sempre regula, não adianta se é de forma legal ou ilegal, né? uhum. Aí, beleza. Próximo slide, começamos a falar sobre o Brasil. Vocês têm alguma dúvida sobre a Argentina? Ficou Ah, alguma coisa? na verdade não é dúvida assim, mas eu acho que, eu não sei se também se teve, mais curiosidade, se teve alguma atitude que esse cara, alguma medida que esse novo o Fernandes aí ele fez, Uhum. que também piorou a situação, ou ele só já pegou a barca afundando, assim, Cara, ele pegou a barca afundando e ele tá agravando, né? Porque ele tá cada vez mais congelando o preço e tentando segurar na forma esquerdista de governo, né? Uhum. Tipo, a Argentina tem uma dívida gigantesca, né? Aí esse ano eles deram o 10º calote seguido na dívida soberana, que eles chamam. Não sei muito bem o que é, mas esse ano eu sei que eles deram o 10º calote seguido. E Tá. aí o presidente ele falou, não, a Argentina tem vontade de pagar a dívida, mas não tem recursos no momento. Tá bom? Faz 10 anos que os caras estão devendo isso e estão dizendo que querem pagar e não conseguem. Aí não adianta, né? Cada Sim, vez mais o mercado repudia a moeda deles e a bola de neve só vai crescendo, né? Não adianta. sim. Eu não sei se vocês viram que recentemente agora ele estatizou as comunicações de internet, telefonia e TV a cabo, eu acho. Porque Uhum. aquela mesma ideia populista, né? Ah, nós Sim. temos que prover esse serviço para todo mundo, sem exceção. Toda a população deve ter direito a acessar esses serviços.
Aí o que que acontece? Tabela preço, as empresas privadas vão embora e ninguém mais presta serviço, a não ser a estatal de uma forma mal e porcamente. Sim. E eu lembro que teve um episódio forte aí que rolou bastante, foi do vídeo dele falando, né, que tinha, eu acho que algum jornal, tava entrevistando ele, Uhum. algum repórter, sobre essa questão de na pandemia lá, ele tava, se eu não me engano, tava rolando um aumento pros servidores, Ah, sim, sim. alta casta, É, né? essa Bem aqui no questão de Brasil desajuste acontece. fiscal, assim, de dizer que o governo gasta mais do que deveria, geralmente em governo de esquerda eles negam isso, né? Eles falam que tem empresa que deve imposto, tem dívida com o governo e não paga. O funcionalismo público é a última coisa que eles vão mexer, né? Exato, e daí o que eles tinham falado é assim, vocês não pensam em reduzir reduzir os custos não os custos, mas o Sim. salário, né, da alta casta aí do funcionalismo público e tal. Eu lembro que ele falou com muita certeza, assim, com muita convicção de que Não não, é o porque problema. isso é um ato de populismo. Aham. Ah, sim, sim, me lembrei agora que ele falou. Tá Isso é um certo. ato de populismo e não vai resolver nossa situação. Aham. Não sei se Cara, vocês viram que no início da pandemia ele estava com 80 e poucos por cento de aprovação, né? Porque o sério? governo populista mandou fechar tudo, vai ter benefício para todo Sim. mundo, ninguém precisa trabalhar. Aham. Aí agora o negócio está apertando com força e a popularidade dele despencou agora nos últimos meses. Não Sim. sei dizer o quanto seria, mas eu sei que caiu muito.